está-se bem. Joana, olha, eu não me canso de te agradecer por estares aqui comigo, a sério. Ainda por cima tens a Benedita aí contigo e eu sei que é um jogo de cintura. Pronto, tive um bocadinho de paciência, peço desculpa, mas isto é muito bom estar em casa com os filhos, mas depois temos sempre estas desvantagens. Eu acho que agora toda a gente percebe, Joana, porque passámos todos pelo mesmo, não é? Durante aqui uma grande temporada. E tal como eu já tinha falado várias vezes contigo, eu insisti pelo menos uma ou duas vezes contigo, porque eu gostava mesmo de chegar a esta fala, no fundo, ainda por cima, agora em direto com mais pessoas, porque realmente és uma pessoa super inspiradora. E eu não sei se leste os comentários de quando eu publiquei esta nossa conversa, mas há muitas pessoas. Não consegui, mas eu prometo depois vou ler tudo. Sim, mas pronto, mas há pessoas que realmente, e depois por mensagem privada também me disseram que és uma inspiração e és uma inspiração. E então, tu já sabes como é que começou a minha história contigo, não é? Eu já partilhei, mas vou só deixar aqui antes de começar. Eu estava num hipermercado local. Eu já conhecia o teu trabalho, atenção, mas depois vi o livro em casa, que para mim é o. Pronto, vai ser sempre aquele. O meu livro, o teu livro, o meu livro. É o primeiro, não é? Tem sempre outro encanto. E a parte que mais me tocou no livro foi quando eu percebi que tu tinhas tirado uma formação que era turismo, certo? Sim. E eu fiquei fascinada, tipo, uau, é possível, afinal é possível nós fazermos alguma coisa tipo diferente daquilo que nos formamos e sermos felizes a fazer, transmites muito essa felicidade. E foi assim que eu comecei a pensar, ou seja, foi o meu primeiro saída de uma primeira caixinha. Puxa, tu me ajudaste a sair da caixinha. É a realidade. Eu Pronto, nem Joana, sei. Bem, diz. não, Não, vamos não, começar. eu ia te interromper. Nem sei o que é que é dizer uma coisa destas, porque ao fim e ao cabo o meu percurso foi muito inesperado e foi-se fazendo sozinho, não foi pensado. Ainda hoje eu acho que não é muito pensado. Eu deixo as coisas muito correr aí e as coisas vão surgindo e eu vou adaptando. E portanto, quando me dizem isso, eu fico sempre um bocadinho sem saber o que é dizer, porque eu acho que na maior parte das vezes eu não tenho essa noção. Que isso pode acontecer se vocês não disserem, eu não tenho de toda essa noção. Mas acredito que isso acontece. Joana, então vamos começar quase como tu estavas agora a começar. Como é que tu, de repente, tu tiraste turismo, certo? Era uma coisa que gostavas de turismo ou foi porque foi aqueles cursos que uma pessoa tem de tirar? Olha, eu acho que também isso eu não planeei muito, não é? Se há pessoas que gostam de coisas de signos, vão dizer que se calhar faz parte do signo. Somos muito em todo lado. Eu gostava de várias coisas e a minha candidatura à universidade foi assim a coisa mais. Não tinha nada umas coisas a ver com as outras, eu pus aquilo que eu gostava e o que calhasse, calhava. E eu acabei por entrar em turismo. Depois gostei mais ou menos, mas quando cheguei ao fim do curso percebi que não era bem aquilo que se calhar eu queria. Pronto, e depois, queres que eu conte mais ou menos como é que cheguei ao blog? Sim, sim, estás à vontade. Não, eu gostava daquela área, achava que era uma coisa gira, porque o curso não era vocacionado, né, por seguir intérprete nem nada, eventualmente para trabalhar ou em empresas ligadas ao turismo, ou num hotel, numa outra perspectiva, em agências de viagens, e eu achava que era capaz de ser uma coisa interessante, que eu eventualmente iria gostar. Eu gostava de muitas coisas na altura. Se calhar o que eu queria mais com aquela idade, eu peço desculpa à minha filha que anda aqui Não numa faz mal, não faz mal. aquilo que eu gostava mais com aquela idade, eu acho que queria muito, eu gostava muito de biologia e de ciências. E aquilo que eu queria, tinha uma percepção, eu gostava muito de ser professora de biologia. E foi até a minha primeira entrada, eu não entrei por décimas e fiquei um bocadinho frustrada com isso, como acontecia muito na altura. E depois acabei por entrar em turismo, não tinha nada a ver com biologia, como podem ver. Porque era uma coisa que eu achava que ia gostar. Eu gostei do curso, eu era uma boa aluna sempre. No curso gostava muito daquilo que aprendi coisas muito diferentes, até porque era num Instituto Politécnico, que tem outra dimensão de aprendizagem, não é a mesma coisa. E eu gostei da forma como aprendemos, éramos turmas mais pequenas, estávamos mais próximos dos professores, era dado de uma outra forma e eu gostei muito disso. E acho que aprendi bastante aí, mas depois percebi que não era bem aquilo que eu queria. E houve uma fase em que eu achei que o que eu queria também era dar aulas na área do turismo. Portanto, eu acho que ensinar é que sempre deve ter estado. Ensinar ou partilhar conhecimento, que é uma coisa diferente.
porque eu não ensino, mas há uma partilha de conhecimento. Eu acho que isso é que era, se calhar, o que estava escrito e era para aí que eu tendia sempre, só não tinha descoberto a área. Depois eu acabei o curso, ainda tentei fazer um mestrado, depois acabei por não fazer, e depois a vida empurrou-me por outros caminhos, e acabei por ir trabalhar uma coisa que não tem nada a ver numa empresa de transportes de mercadorias. Mas, Joana, tu aí nessa fase, portanto, quando tu começaste a descobrir, no fundo, esse gosto por partilhar o conhecimento, tu tinhas mais ou menos que idade? Mais ou menos. Era muito nova. Eu entrei na universidade, eu faço anos em dezembro, portanto, eu entrei na universidade, ainda não tinha. Na universidade, quer dizer, não, na Escola Superior de Educação, que quando eu tirei o curso. Eu ainda não tinha 18 anos, portanto, eu tinha 17 e ia fazer 18 em dezembro, outubro. E o curso foram 3 anos, portanto, tinha 21, 22. Portanto, era normal não saber o que é que eu queria. Não, eu acho que é muito fixe já saberes que gostavas de partilhar conhecimento, isso é a parte Eu boa. gostava, depois como era muito nova, aquilo na altura era bacharelado, depois é que passou a licenciatura, portanto depois eu ainda fiz essa parte, e o que acontece é que eu nessa altura, presumi bem, agora já se pode fazer a questão de um mestrado, eventualmente, e achei que queria isso, também porque era muito nova e se calhar não me via logo no mundo do trabalho. E depois por outras questões, se calhar mais mundanas, mas eu já namorava com o meu marido agora, na altura nós começámos a namorar muito novos e ele ainda estava a estudar. Curiosamente, ele é engenheiro civil, há bocado estavas a dizer que trabalhavas na gabinete de engenharia civil. E ele ainda estava, isso também me motivava a não estar já a trabalhar, então ele ainda estava a acabar o curso dele, eu também queria continuar. Portanto, claro. Aliás, vários fatores, faz parte, não é? E uma pessoa pensa, não estou a trabalhar já com 20 e poucos anos, nenhum dos meus amigos ainda trabalha. Achei que queria, que fazia sentido e que se calhar gostava da via do ensino. Mas depois acabei por não concretizar nada disso. Pronto, a vida levou-me para o outro lado e eu deixei-me ir. Eu acho que também fui, em perspectiva, eu acho que também era super inconstante naquilo que queria e um bocadinho ao sabor da maré. Mas lá está, mas esse sabor da maré acabou por te levar a um mar de coisas boas, que é isto que agora que tu tens tudo criado à tua volta, não é? Mas antes disso, lá está, houve um primeiro. Eu acho que nós temos quase a mesma idade. Eu lembro-me de estar a acabar o meu curso, porque eu demorei um bocadinho mais a acabá-lo, porque eu não gostava muito do curso, não me motivava muito. Não era difícil, tá? Pois, eu não era por a questão de ser difícil, era mesmo a questão da motivação. E um dos meus valores é a motivação. Isso já percebo agora, tenho consciência disso. E como eu não a tinha, epá, só que eu sabia que tinha que acabar aquilo. Isso tinha que acabar. Portanto, lá está. Agora, quando tu começas, lá está, a deixar-te levar, o que é isto, deixar-te levar? Como é que começou este. Porque agora tens um blog. Não, tens 2 blogs, né? Sim, só que está um bocadinho já parado por aí desde dezembro, mas depois ter de falar nisso mais à frente. Pronto. Mas há um deles que realmente é aquele. Eu digo-te, agora eu que tenho um blog e que tenho lá meia dúzia de posts, eu já te admirava antes, agora ainda admiro mais. Como é que a Joana faz um post todos os santos dias, menos ao sábado e domingo? Acho que isso não faz, né? Não. Pois. Há 14 anos. Exatamente, eu acho que isso é impressionante. Mas isto começou de alguma forma, não é, Joana? Sim, depois eu comecei a trabalhar numa área que não tinha nada a ver, era uma empresa de família e disseram, porquê que não vais trabalhar? Ainda não. Depois também começou, quando eu comecei efetivamente a procurar emprego na minha área, foi um bocadinho antes ali quando já começámos a entrar em pré-crise. Portanto, já não era muito fácil encontrar emprego, depois eu também não queria sair de Coimbra e Coimbra não é a cidade mais fácil para se encontrar trabalho em áreas menos comuns, advogados, dos médicos e mesmo dos advogados é muito complicado, mas desde aquelas áreas mais comuns não é uma cidade que seja muito fácil, continua sem ser e na altura também não era. Entretanto depois desafiaram-me para ir trabalhar para a empresa de família e eu acabei por aceitar. Mas até lá, e depois nessa altura trabalhei lá uns 5 anos e a par disso, depois eu acabei por me casar e quando me casei e passei a ter a minha casa pensei, pronto, agora é espetacular, eu sempre adorei cozinhar e disse, não, agora é a altura em que eu vou cozinhar todas as coisas que eu quero e que eu imagino e organizar a minha casa como me apetece e já não tenho que dar, não é? Vivi em casa dos meus pais e sempre vivi até sair para quando me casei e portanto tinha sempre que responder, não é? A casa não era minha, eu não fazia bem o que eu queria. Claro. E nessa fase, eu sempre gostei de cozinhar, então nessa fase achei que podia dar asas àquilo que eu gostava de fazer e às receitas todas que eu queria testar, apesar dos meus pais nunca me terem posto entraves, não é?
A minha mãe é que era a dona de casa, não era propriamente eu, apesar de eu sempre já, nessa altura, já gostava muito de cozinhar e já fazia imensas coisas diferentes. Mas eu não comecei com o blog de culinária. Eu comecei, e agora eu acho que é engraçado agora que eu olho para trás. Eu comecei com um blog de dietas. Porque na altura, e estamos a falar em 2006, portanto, há muitos anos atrás, havia, primeiro, toda a gente era anónima nos blogs. Primeiro, portanto, ninguém tinha medo de se expor nas suas fragilidades, como é, por exemplo, perder peso, não é? Ninguém conhecia o outro lado. E, portanto, eu descobri, não sei como, isso já não me lembro, mas descobri o mundo dos blogs e descobri blogs de dietas, ou seja, pessoas que estavam a perder peso e partilhavam a sua jornada com outras pessoas e aquilo era do género. As pessoas escreviam o que é que comiam ao longo do dia, o exercício que tinham feito, quantos, por exemplo, ao fim da semana se tinham perdido ou não tinham perdido peso, e havia ali uma rede de outras pessoas que também elas estavam a tentar e comentavam. Portanto, eu nessa altura achava que estava, se calhar, gorda. Não tenho essa noção. Já não me lembro muito bem, confesso, já foi há muito tempo. Mas sei que comecei pelo blog e punha as coisas que comia. Só que as pessoas, em vez de estarem interessadas e focadas na parte da dieta, não é? Que era por causa disso que o blog tinha sido criado, as pessoas estavam muito preocupadas, era como é que eu cozinhava as coisas que eu dizia que eu comia. Lá está. E, portanto, Mas isto é esta interessante. noção Isto é estava interessante, Sónia, escrito, não porque é? isto é o que eu digo muitas vezes a quem trabalha comigo e nas partilhas que eu faço é tu também começaste a ouvir o teu público, não é? Tu davas. Exatamente. Ou seja, eu criei aquilo sem intuito nenhum, era uma partilha, era uma coisa engraçada. Os blogs estavam a começar, as plataformas de bloggers e coisas, tinham começado relativamente há pouco tempo, não era este boom, havia muito pouca coisa. E havia muita coisa até mais de outros países do que propriamente português. E eu lembro-me, depois de ter conhecido, ao fim e ao cabo, uma pequena comunidade de pessoas que estavam em blogs de dietas, e o que eles me perguntavam é: mas como é que isso se cozinha? Como é que isto se tinha? E eu tenho plena noção que eu comecei este blog em abril e eu em maio criei o blog da dieta, portanto, foi aqui o espaço de tempo foi muito curto. E, inicialmente, quando criei o da dieta, e daí é que ele se chama As Minhas Receitas, era para partilhar as minhas receitas que eu fazia e depois dizia que estava a comer, mas depois foi muito rápido, porque eu percebi que eu gostava mesmo era de partilhar as receitas e ainda Exatamente. mantive durante algum tempo esses dois blogs. Portanto, de um lado era fazer dieta, do outro lado era partilhar as receitas. Mas o feedback e tudo aquilo que eu gostava estava, ao fim e ao cabo, a partilha de conhecimento estava no blog das receitas, não estava no blog da dieta. E depois descobri uma comunidade enorme de pessoas ligadas a blogs de culinária, que na altura de blogs de culinária que não tem nada a ver com o que é agora um blog de culinária. Isso é preciso explicar. Era uma comunidade de pessoas que partilhavam aquilo que comiam diariamente. Era uma partilha muito focada numa coisa que eu ainda tento hoje fazer, que é aquilo que nós comemos em casa. Não é comida que eu faço para fotografar e para aparecer no blog. Não é Exatamente. criticar quem tem um blog com este fundamento. Mas Mas os blogs de sim, culinária na altura, pronto, mas os blogs de culinária na altura eram blogs que se focavam em partilhar as refeições daquela família e daquelas pessoas. Não eram criados já um bocadinho com este intuito que agora acontece mais por força das circunstâncias. Atenção, não é? Isto tudo e há- evoluiu muito depressa. mas há aí uma parte. Desculpa, mamãe já vai, está bem? Eu tenho uma filha muito sonora, anda cá. Mamãe já vai, está bem? Fica aqui com os legs. Desculpem. Não faz mal, não faz mal. Televisão, não, é direto, é mesmo assim. Está bem, olha, não faz mal, está bem? Muitas das pessoas que estão a assistir são mães e pais, portanto, eu acho que toda a gente percebe o que é. Não é? Portanto, não te preocupes. O que eu te ia perguntar? Há uma coisa no teu blog que eu sempre me fascinou, não é? Se vamos dizer assim, que era o que eu achava mais interessante no teu blog. Eu não chamei de culinária no lançamento, chamei-lhe de receitas porque às vezes leva-se culinária para aquela parte mais. Pronto. Mas pronto, vamos chamar então de culinária. É a parte que tu, no fundo, tu contas sempre uma história antes da receita. Eu acho isso maravilhoso. Agora já se vê muito fazer isto, né? Já quase toda a gente faz isso. Mas tu talvez fosses das primeiras pessoas que eu vi a ter um blog. Isto ficou com pouca luz, não sei porquê. A ter um blog de receitas, de culinária, do que lhe quisermos chamar. A ter, no fundo, era muito mais receitas. Olha, eu vou dizer, quando eu comecei, eu só partilhava, se vocês forem ver as primeiras receitas do blog, elas só está lá a receita.
E muitas vezes está a receita até sem as quantidades certas, só estão os ingredientes assim. Eu nunca alterei isso, porque eu acho que isso faz parte do curso. E pronto. E inicialmente não tinha nada. Mas eu não sei porque que começou e como é que começou. Mas sei que achei que aquilo assim não fazia sentido. E era muito mais engraçado. Talvez por ver livros de culinária, por exemplo. Se nós aprendemos culinária, tem uma revista, muitas nas revistas tem feito, mas nos livros normalmente há uma introdução. E eu achei que se calhar fazia sentido contextualizar aquilo que eu estou a fazer. Porque é que eu tinha feito e tornar aquilo um caderno de partilhas. Eu sei que na altura foi quando saiu um livro da Julie and Julie. Eu não sei se vocês sabem o que eu estou a falar. Já vi o filme. Pronto, já foi há muitos anos. Isso até foi anterior a isto. Isto foi anterior a 2006, quando saiu o livro. Ou quando saiu o livro, ou quando ela foi falada. E eu lembro-me de ter visto, e ela na altura dizia que tinha o blog. Oh, filha, a mamãe já vai. Só um minuto, está bem? Lembro-me na altura saiu o livro e deu na comunicação social e foi falado que ela fazia então as receitas de todas as receitas do livro da Julia Child e ela fazia uma introdução. Isso depois também me fez sentido e apesar disso ter sido mais tarde, eu acho que depois voltei-me a lembrar disso e por que não criar um contexto para esta receita que eu estou a fazer. Porque é que eu hoje decidi fazer e estou a partilhar uma receita de, sei lá, não, porque é que eu hoje fiz esta sobremesa? Eu fiz esta sobremesa porque vieram cá os meus amigos a almoçar. E passei a contar. O blog é de receitas, mas passou a ser o início das redes sociais, não é? Que é a partilha também de uma parte da nossa vida. Pronto, sempre em formato anónimo, porque na altura toda a gente era anónimo. Na altura ninguém tinha noção que aquilo poderia um dia transformar-se numa profissão, numa carreira, que a partir daí podiam vir patrocínios e marcas, etc. Não é? Portanto, estamos a falar em 2006, ninguém acreditava, ninguém começava um blog com segundas intenções, não é? De poder desenvolver uma carreira a partir daí. Era uma partilha única e simplesmente uma partilha genuína. E eu acho que passou a fazer sentido para mim, até porque ainda estava ali um bocadinho no anonimato, poder partilhar o porquê daquela receita, o porquê que eu decidi fazer aquilo assim. Fez-me sentido, talvez porque tenha visto que havia alguém um dia que tinha feito um blog, porque comecei a ver também outros blogs. Eu refiro muitas vezes um blog que foi muito importante para mim, que era a Tasca de Elvira Brito. Sim. Já li no teu blog. Exatamente. Foi o primeiro blog de culinária assim feito e estruturado que eu conheci. Podia haver outros anteriores, mas aquele foi que eu conheci, que me marcou também, porque eu achei que já estava muito bem feito e que tinha assim uma pequenina introdução. E claro que nós acabamos por nos copiar todos um bocadinho uns aos outros, não é? Ninguém pode inspirar e também copiar, vá, temos que ser honestos. Porque nós acabamos sempre por copiar algumas coisas e porque faz parte, porque ninguém está a inventar tudo de novo e de raiz, não é? Agora podemos copiar e depois trazer uma parte de nós, ou pronto, inspirar, é uma palavra mais bonita, não é? Inspirar e depois dar um bocadinho de nós e tornar aquilo completamente diferente. Mas também, não sei se nasceu assim sozinho, vi noutros lados e achei que fazia sentido. Porque mesmo copiando a ideia, mesmo que fosse uma cópia, aquela pessoa faz assim, eu vou fazer, a minha experiência é completamente diferente da experiência da pessoa anterior. Portanto, eu posso dizer, vou copiar esta ideia de ter a introdução, mas a minha introdução não tem nada a ver com a introdução da pessoa, porque o contexto é diferente do contexto da pessoa. Exatamente. Eu, a propósito disso, Joana, não sei se tu, se calhar não te lembras, mas quando eu criei o Pomar das Andorinhas em 2013, eu cheguei a mandar uma mensagem e tu me respondeste pelo Messenger, no Facebook, porque eu depois criei um Facebook. Eu responder a toda a gente. Eu às vezes posso passar algo. Eu passo horas, vocês não têm noção. São horas por dia só responder. Mas pronto, nessa questão, eu, na altura, quando criei o Pomar, depois, de tal forma que me inspirava já nessa altura, que eu mandei-te uma mensagem a perguntar se eu podia utilizar nas minhas partilhas do meu conteúdo do Pomar, que era uma física, as tuas receitas e a imagem dessas receitas, porque lá está, imagina, eu tinha uma frutaria e eu não ia estar a cozinhar, mas queria que as pessoas percebessem o que é que podiam fazer com aquele produto que eu tinha na frutaria. Então, quem melhor do que a Joana Roque, não é? Com as suas receitas, e tu disseste que sim e que não havia problema nenhum, e eu usei as tuas receitas. E a verdade é que, na minha comunicação, quando eu comecei em 2013 nas redes sociais, eu lembro-me de ter lido o teu livro em 2010. Sim, eu li o teu livro, né? É um livro culinário que eu li e às vezes ainda vou ler
e às vezes ainda vou ler o livro, a sério, porque tu dizias, acho que é mesmo no fim, que coincide com o final do ano, né? Porque o livro está dividido por anos, e tu dizes que tens não sei quantos seguidores no Facebook e achas aquilo fantástico e não sei o quê, e estás ali a planear depois uma viagem a Paris, bem, não sei, é muito giro. E então, eu lembro-me de ter criado o meu Facebook, na altura, para o Pomar das Andorinhas, e eu pensei assim, a minha comunicação lá está, tem de ir da mesma forma que eu achei que o teu blog também me inspirava e o teu livro de culinária também tinha ali uma forma conversacional, porque agora eu já sei que isto tem tudo a ver com outras técnicas e existem técnicas que nós nem sabemos que realmente são técnicas, porque fazemos de forma natural, como tu fizeste, e eu comecei a fazer essa comunicação assim, portanto, para as outras pessoas também e indo buscar de mim. Portanto, nessa forma também me acabaste por inspirar, na forma de comunicar e acho isso super, super interessante mesmo e, portanto, já fazes parte do meu caminho há muito tempo, não é? A ver que sim. É o que eu digo, às vezes uma pessoa. É por isso que é sempre bom quando as pessoas nos mandam mensagens. Nós muitas vezes não temos essa noção e às vezes passa agora mais com o Instagram, que é uma partilha muito mais diária e muito mais fácil de fazer. Às vezes partilho pequenas coisas e depois penso assim, pá, será que vale a pena estar a partilhar isto? Mas depois, muitas vezes, respondem-me e dizem, Joana, não deixes de partilhar. Às vezes pode não parecer que não faz sentido, mas depois basta receber uma mensagem de alguém e dizer, Joana, não deixes de partilhar isto assim, porque isso muda o meu dia, ou isso vai só para aquela pessoa, não valeu a pena. E depois eu quase nem sou capaz de deixar de partilhar isso com alguma regularidade, porque sei que pelo menos chega àquela pessoa e não interessa se estão 50 ou 60 ou 30 pessoas, nós às vezes estamos tão focados que queremos aquele número e naqueles números, e às vezes isso não interessa, porque basta a partilha chegar e chegar de uma forma que conseguiu mudar ou melhorar a vida de alguém. Eu acho que isso é extraordinário. Sem dúvida, Porque sem dúvida. isso, atenção, eu também sigo pessoas que se calhar não têm a noção da diferença que fizeram e como é que me conseguiram inspirar. E eu tento também sempre dizer-lhes, por mais estranho que às vezes possa parecer, eu agora vou mandar uma mensagem. Mas é verdade, porque eu penso, não, se eu gostava de ouvir, então eu também vou dizer, pronto, se me responderem, responderam, se não responderam, não responderam. Sim, sim. Porque de certa forma inspiraram e é aquilo que tu dizias, não é copiar um estilo de vida ou copiar uma receita, é perceber que há ali algo que eu posso, de tudo aquilo que eu estou a ver, há um bocadinho que eu posso retirar e trazer para a minha vida e adaptar à minha realidade. Isto tem tudo a ver com adaptar-nos àquilo que depois faz sentido para nós. Mas aquela ideia, a sementinha, sabes, é que nós podemos ir buscar e vamos buscar, todos nós vamos buscar a outras pessoas e eu também vou, atenção, obviamente. Claro, claro que sim. E eu também ainda cheguei a tentar criar aí um blog na tua área, isto quando nasceu o meu filho, estava eu de licença, mas depois havia umas coisas que tu ias partilhando e que falavas muito da paixão. Eu adoro cozinhar, mas não era bem aquilo. E outra coisa, no pomar, eu depois também cheguei a partilhar isso contigo, porque eu fui partilhando sempre contigo, independentemente de tu depois poderes te lembrar ou não, eu fiz sempre isso porque eu faço muito aquilo que sinto, não é? E fazia sentido naquela altura. E havia algumas receitas para as minhas compotas que eu cheguei a inspirar-me nas tuas próprias receitas. Como, por exemplo, projeto com limão, coisas assim de género naquela altura. E acho que lá está, acho que isso é fantástico. Tu tens mesmo aí esse. As receitas, ao fim e ao cabo, são um ponto maravilhoso que mostra, ao fim e ao cabo, que é mesmo isso. Tu pegas numa coisa que não era tu, porque também não fui eu que inventei a compota de courgette, não é? Ou de courgette. Claro. Não fui eu que inventei, mas basta nós vermos e adaptarmos à nossa realidade. E eu digo isto muitas vezes nos workshops de culinária. As receitas que eu levo para um workshop, elas não são estáticas, elas não estão ali paradas. A partir do momento em que nós aqui vamos fazê-las assim, a partir do momento em que as pessoas as levam para a casa delas, elas ganham a vida delas. Porque provavelmente a pessoa vai pegar naquela receita e não tem aquele ingrediente e transforma por outro, e depois já junta mais no típico e a receita deixa de ser minha, passa a ser da pessoa que levou. E para mim, as receitas só fazem sentido assim, estarem-se, porque é assim que elas nascem. É destas invenções e destas misturas, porque não é? Não, elas não são. É muito difícil uma receita nunca sair daquele parâmetro, não é? Tirando aquelas receitas de família que nós fazemos religiosamente. Nós todos adaptamos. Estamos em casa, não tenho tomate, vou juntar cenoura, não tenho cenoura, junto outra coisa qualquer. Não tenho coentro, junto manjericão, não é? A maior parte delas dá para fazer essa adaptação. E é isso, é deixar as sementinhas e deixar que depois sejam transformadas com aquilo que nos torna todos diferentes. E isto também, lá está, ligando aqui à parte do empreendedorismo, acho que isso é uma excelente analogia entre uma coisa e outra, porque
As pessoas acham muito que há fórmulas mágicas e receitas e a verdade é que empreender é como cozinhar, na verdade. Às vezes temos de ter os nossos ingredientes e ir juntando, não é? Todos os ingredientes para darmos a nossa própria fórmula. E às vezes não sabemos bem, né? Nem sempre sabem. Nem sempre sabem. Joana, em relação portanto, que as pessoas às vezes falam muito, há o apoio, não é? Porque tu estavas a criar algo e não estavas a ter, portanto, pelo menos recompensa financeira numa fase inicial. Quem é que esteve contigo? Quem é que te apoiou? E como é que isso foi importante? Isso foi importante. Não sei se temos tempo suficiente para falar disso. Então, é engraçado tu estás a falar de empreendedorismo, porque eu sou a pessoa menos empreendedora do mundo. Começa logo por aí. É o que tu achas. Eu vou ser sincera, eu tenho apoio de muito poucas marcas, ao contrário de vocês possam... Não estou a falar de marcas. De pessoas? Pessoas que te ajudaram? Pessoas que te apoiaram. Pode ser a tua mãe, pode ser o teu avô. Ok. Agora estava a dizer. Olha, claro que a pessoa que me apoiou mais e incondicionalmente foi o meu marido, não é? Porque é assim, isto começou em casa quando eu comecei a Catixas, estávamos casados e portanto. Está bem, podes comer, está bem? É uma maçã, podes comer. Desculpem, dar aqui um bocadinho de atenção a este lado. Quando eu comecei, eu disse assim, olha, eu vou fazer isto, e está bem, não ligou muito. E depois quando ele começou a perceber, depois eu mostrava-lhe, não era, Miguel, lá comentaram, não sei quantas pessoas, Miguel, olha aqui, esta pessoa disse, e depois no dia em que eu pus o contador, já um bocadinho mais para a frente, e que eu comecei a ter percepção do feedback, eu acho que ele foi a pessoa que mais me apoiou e que dizia, olha, não queres tirar fotografias para o teu blog. Isto agora é muito engraçado, porque qualquer pessoa que cá vem a casa é assim, toda a gente sabe que ninguém mexe em nada de comida até eu dizer que se pode. Ou seja, porque as pessoas já sabem que eu quero tirar a fotografia. Neste momento, todos os meus amigos, obviamente, também já encaram isto de outra forma, apoiam muito. Mas claro que a primeira pessoa e aquela que me deu mais apoio, aquela a quem eu contei desde o início, foi sem dúvida o meu marido. Sim, senão não posso negar esse apoio. E mais, é ele que me incentiva sempre às vezes a continuar. Também há alguns amigos, não posso agora negar isso, agora já numa fase mais avançada, quando eu digo que não sou nada empreendedora, eu tenho amigas que me dão na cabeça e dizem, Joana, tens que fazer isto assim, e tens que fazer isto assado, e tens que... Porque elas já veem o outro lado, calma, que elas já veem o outro lado, não é? E as outras pessoas e dizem, não, tu és... Agora vou dizer aqui uma coisa, ainda bem que só poucas pessoas nos ouvem. Tu és muito melhor que aquela pessoa e tu não te estás a fazer, tu tens que fazer assim. Elas são minhas amigas, portanto vão dizer que eu vou ser melhor que as outras pessoas, não é como elas. E elas dão essa força e esse apoio e dizem, porquê que não experimentas aqui? Olha, já pensaste fazer alguma coisa? E às vezes posso não fazer exatamente como elas me disseram, mas essa sementinha que elas deixam na minha cabeça permite-me depois tentar de outra forma. Sim, obviamente. A família mais chegada, marido, pais, irmãos, não é? Esse núcleo. A minha avó, que ainda assistiu aqui ao início disto, achava o máximo, não é? Achava isto tudo muito engraçado, além de ter da questão das redes sociais, é sempre difícil de fazer compreender às pessoas mais velhas. Ela ainda estava viva nos primeiros livros e, portanto, percebeu depois essa parte desse caminho, mas ela agora já não é da geração Instagram. Mas eu acho que ela teria achado isto que nós fazemos agora completamente extraordinário. Sim, sim. Isso era como a minha mãe, quando eu lhe dizia, mãe, vou ali fazer... Agora ela já sabe que estou aqui contigo, eu disse, liga, em vez de ligar a televisão na TV ou na SIC ou o que for, liga. E ela, pois isso eu queria eu. Dizia ela, coitada, mas estava lá na cozinha a fazer a comida para Mas é muito engraçado ela perceber, tipo, mas porquê que é preciso? Depois quando foi com o blog Economia cá de casa era muito engraçado, tinha a dizer, mas porquê que... Mas essas coisas, mas toda a gente sabe essas coisas. E eu, não, avó, não, as pessoas não sabem essas coisas. Sim, é porque estás a partilhar parece, mudando assim um bocado essa parte, Joana, nós temos muito isso, que é o tal síndrome do... Lá está, a tua avó é que Benedita, deixa estar. Eu tenho uma filha que é muito voluntariosa e quando não se faz aquilo que ela quer no segundo, ela não sabe acreditar. Pronto, está aqui. Desculpa. Nós às vezes podemos deixar de partilhar coisas, por exemplo, se tu tivesses pensado, como a tua avó estava a dizer, género, as pessoas já sabem isto, nós às vezes achamos sempre que, epá, mas isto é tão fácil para mim, isto acontece-me, já me aconteceu a mim e tenho clientes que também lhe acontece, e a tua avó falou sobre isso, né? Que é,
se calhar já toda a gente sabe isto é, toda a gente até já fala sobre isto, mas a verdade é que nem sempre é assim, não é? Porque às vezes ouvindo de outra É pessoa, podemos ouvir várias vezes isso. aquilo. E pode haver uma Estás pessoa que estás a faz. dizer isso? Não, estava a dizer isso, eu estava-me a lembrar de uma coisa. Eu ao início partilhava se calhar receitas mais diferentes. E eu dou por mim, cada vez mais, a partilhar coisas mais simples. E eu reparo isso, tanto pelo blog como até pelos livros. As pessoas, o que eu noto que as pessoas querem mais é coisas mais simples, mais rápidas e mais práticas e às vezes as coisas mais básicas e as variações de coisas mais básicas. E portanto, muitas vezes, até as receitas que as pessoas falam mais e falam mais e querem mais e comentam mais, são as coisas mais simples que possas imaginar. E não aquele bolo todo XPTO com não sei quantas camadas e 3 recheios e a comida de festa acaba muito por ser vista como festiva, as pessoas até podem achar maravilhoso e não fazem, e não é isso que elas vão à procura. E atenção, estou a falar da minha realidade e do meu blog e da maneira como ele está estruturado, está bem? Funciona quase como um caderno diário, onde de receitas práticas e rápidas, onde as pessoas vão todos os dias. É muito diferente daquilo que eu te falei há bocado, de outros blogs dentro da área das receitas e da culinária, que funcionam quase como uma revista. Ou seja, tu vais e ficas uau, com aquelas fotografias extraordinárias que Mas a eu não verdade é sei fazer, que, a mas que verdade é têm que outro. o teu funciona como o teu público. Exatamente, ou seja, têm outro intuito e foram criadas com outro intuito e têm outro caminho, não é? Que é diferente. Isto não invalida, e eu acho que isto também é extraordinário, atenção, porque isto mostra que há espaço para muitas pessoas dentro de uma mesma área, porque depois cada Exato. um segue um caminho, porque um vai para um lado mais saudável, um vai mais para o lado das fotografias espetaculares e mais para as sobremesas, o outro vai mais para o lado das saladas. Os outros podem ser mais de vegetarianismo ou de vegans ou de sem glúten. Outro é mais para as comidas do dia a dia. Outro é mais. E há espaço para toda a gente dentro disto. Às vezes é mesmo a dificuldade o que eu acho é que não nos podemos. E eu senti isso. Agora não, mas há uns anos atrás. Epá, se calhar eu tenho que mudar. Não, não sou eu que tenho que mudar. Eu tenho que continuar a fazer o que eu sempre fiz e focar-me no público que é o meu público. Não vale a pena estar a ir atrás de público novo e perder o meu público antigo. E eu Exato. percebi que isto fazia mais sentido. Mas isto também foi um caminho e foi uma coisa que eu acabei por perceber um bocadinho sozinha, assim. Eu sou assim, ou seja, eu criei este blog assim, ele é assim, ele não vai, não pode melhorar, obviamente, porque Claro. só não melhora quem não quer, não é? Nós também não podemos perder o comboio, não é? Como se costuma, Não, e dizer. nós como seres humanos também evoluímos, não é? Porque as as nossas Claro, é uma evolução nos ingredientes, nas alterações que nós fizemos, até nós próprios, não é? Porque se calhar Claro. comemos de uma maneira e também alterámos. Isto vai muito. Obviamente que eu, quando não tinha filhos, não fazia determinadas coisas que faço agora que os tenho, porque faz parte também do meu caminho. Mas achei que fazia sentido o meu caminho ser o caminho da minha família. Daí eu gosto muito do Instagram, eu acho uma rede social Eu também extraordinária. adoro, eu sou super fã. Permite mostrar outro lado. E o que acontece atualmente, isto é a minha opinião, o que acontece atualmente é o Instagram é a rede social do mundo, não é? Portanto, as pessoas que querem o Instagram porque gostam deste, mas o blog nunca deixa de fazer sentido, porque as pessoas vêm ao Instagram ver o dia a dia, seguir, mas vão procurar as receitas ao blog, que não dá para ter nesta plataforma, que não é prática para o estilo de conteúdo que eu partilho. Ou seja, o blog continua sempre a fazer sentido, porque é ali que está tudo, está ali compilado todo o meu trabalho destes anos todos. Perdemos aqui um bocadinho a Joana, deixa eu ver. Perdemos aqui um bocadinho, Joana, pelo menos eu perdi-te. Não sei se só sou eu a perder. Vamos ver. Vocês continuais a ver-me? Ah, Joana, deve ser alguma coisa aqui da Joana. Sim, estas dicas da Joana são realmente aplicáveis a todos os negócios, na realidade, não é? Porque a verdade é que às vezes nós temos de saber o nosso caminho, não é? De saber aquilo que nós queremos para nós e que esteja realmente de acordo com aquilo que nós vamos portanto, querer para nós. E esta ideia de que
Pois, já sei, eu sei que só me estás a ver a mim. Eu estou à espera que a Joana. A Joana acabou de entrar. E esta ideia de que às vezes queremos agradar a todos, podemos correr o risco de agradar a ninguém. E, portanto é muito importante esta partilha que a Joana acabou de fazer. Vamos ver se a Joana entra. Deve ter ficado Pronto, aí não sei o que. Não, eu deixei de ver e depois caiu a chamada. Não sei o que é que foi qualquer problema de rede ou qualquer coisa, eventualmente. Pronto, já estou de volta. Mas Joana, agora aqui neste ponto que eu queria falar contigo é, tu achas que o facto de tu seres, lá está, tu partilhas todos os dias, estou a falar no blog, nas redes já nem se fala, porque as redes também, depois há esta questão das pessoas também se sentirem assoberbadas pelas redes, quando nós devemos fazer também uma... Já a propósito disso, nem tinha isto como pergunta, mas posso perguntar. Tu tens o blog, tu partilhas com consistência, coerência e mais do que lhe quiseres chamar, acabadinhância. Todos os dias, há 14 anos, sem ser ao sábado e ao domingo, como é que depois tu não ficas engolida também pelas redes? Porque há muitas pessoas que têm esta questão das redes estarem a ficar por aqui. Como é que... Eu acho que depois é preciso, já me senti mais do que agora, e até lembro-me há bocado que eu disse também que tinha parado um bocadinho com a economia de casa, exatamente porque eu tenho 3 filhos, uma delas ainda está em casa, eles são todos ainda pequeninos, exigem muito a minha atenção, e eu comecei a sentir que eram demasiado coisas, ou seja, 2 blogs com um deles sempre a partilhar regularmente e economia de casa nem tanto, era a questão de partilha no Instagram, porque no Instagram tem mesmo que se publicar, para quem tem mesmo que ser todos os dias, tem mesmo que ser com frequência em stories, portanto, não dá para deixar, isto é um bocadinho tramado também desse ponto de vista para quem trabalha cheio de conteúdos. E depois são todas as coisas que eu também faço paralelas, os workshops, os livros, pronto. E eu achei que estava a ficar assoberbada e que não conseguia dar conta de todo o recado. E a minha paragem no Economia Cá de Casa deu-se um bocadinho por causa disso, até porque muito desse conteúdo eu partilho no Instagram, e não conseguia estar a partilhar e senti-me muito assoberbada. Sendo que o blog das receitas é aquele que, para mim, quando eu digo mais fácil, é porque eu cozinho todos os dias e todos os dias experimento receitas novas. É mais fácil continuar diariamente a partilhar um conteúdo do blog das receitas, porque é um conteúdo que eu efetivamente faço todos os dias, faço muitas vezes e, portanto, tenho sempre várias coisas para poder partilhar, do que ter tempo para muito conteúdo de economia cá de casa que eu acabava por estar a partilhar no Instagram e também me parecia que estava em duplicado. E, portanto, eu senti que tinha que parar de alguma forma, porque eu não conseguia. E às vezes é preciso fazer essas concessões, dar um passo atrás. E eu dei um passo atrás, portanto, pus um bocadinho em pausa, porque eu tenho outros projetos, não vou falar ainda, mas eu tenho outros projetos em que vai passar a fazer outro sentido, eu acho, para a economia para a casa, portanto ele está em off, mas ele vai voltar de outra forma, mas ele vai voltar. Ótimo. Num projeto também faça mais sentido para mim, porque tenho tudo muito disperso neste momento e tenho que agregar tudo numa coisa só. Porque passa a ser mais fácil partilhar, passa a ser mais fácil para quem está do outro lado também aceder, e porque também aprendi uma coisa, e isto já aprendi também, porque também me ensinaram, se calhar não faz sentido depender de outras plataformas. Neste momento eu dependo da plataforma Blogger, e se algum dia a plataforma Blogger decidir encerrar, não é muito simpático para mim. E, portanto, se calhar faz sentido fazer outra coisa. E é nisso que eu estou a trabalhar, espero ter novidades para breve. Boa. Mas sim, mas é isso que tu estavas a dizer. São muitas coisas, ou seja, tu sentes a obrigação de trabalhar no Instagram por causa do algoritmo, e porque depois perdes os seguidores, e porque depois já não aparece, e porque... faz parte. Não é uma mania nossa. Quem vive de partilhar as suas coisas aqui, não é? Percebe que não pode deixar de partilhar nem quando vai de férias, porque depois perde tudo aquilo que teve a conquistar até aquele momento. E isto também é ingrato, não é termos a mania, nem queremos sempre aparecer, mas porque não queremos perder o que está para trás. E é preciso perceber isso. E só quem trabalha nas redes sociais é que sabe como é que isso é feito e porque é que não se pode, por isso, simplesmente dizer agora vou estar 15 dias sem vir publicar nada no Instagram. Mas lá está, nem vir comentar. Mas lá está, tu tens as redes sociais como canal de comunicação, mas o teu centro é onde tu partilhas as tuas receitas por inteiro, que é o site, o blog. É o blog. Porque ao fim e ao cabo é aí que as pessoas continuam a ir, é isso, quando as pessoas fazem uma pesquisa no Google, são reencaminhadas para lá
porque já existe há muitos anos e é consistente, e isso também permitiu ter aquelas partilhas que nós sabemos, como o Google funciona, não é? Se pesquisas mais vezes vais lá aparecer, portanto, aparecem muitas pessoas que estão lá a pesquisar receitas que não seguem nas redes sociais nem nada disso, mas porque descobrem as receitas e depois muitas vezes comem por causa disso. E portanto aquilo é onde eu comecei. Portanto, é impossível de não continuar essa partilha dessa forma. O que eu acho é que 14 anos depois faz-me já sentido dar um passo a seguir. Claro. Ou seja, eu demorei muito tempo, muitos anos mesmo, a perceber que isto já não era só uma brincadeira. E eu posso dizer que isso é uma coisa que eu percebo, se calhar, há 3 ou 4 anos, pai. Que eu continuo a levar isto a uma brincadeira. Tu agora, Joana, só para dizer aqui para quem está a ouvir. Eu te espero que ninguém a falar. Tu agora, não, somos duas, porque eu estava aqui o dia todo a falar contigo. Tu agora, no fundo, tu vives do teu negócio. O blog é tu acabas por ter retorno financeiro do teu projeto. Sim, eu não tenho retorno. Isto é uma pergunta que fazem muitas vezes. Eu acho importante clarificar isto. Eu não tenho retorno financeiro, ou tenho pouco retorno financeiro, porque há sempre algumas marcas que podem patrocinar um post, não é? Obviamente. Mas esse retorno é residual. Porque eu tenho, neste caso, no blog, então, cada vez mais, porque as marcas também já não postam em conteúdos no blog, eu posto em conteúdos no Instagram, porque é assim que está o mercado já feito. As pessoas partilham para publicar já no Instagram, já não há propriamente apoios ao blog, não é? Ou seja, e esse valor é residual, eu tenho que ser muito sincera, e vinha-me àquela conversa das marcas. É muito pouco, ou porque as marcas não conhecem, ou porque preferem outras pessoas, tudo bem, é válido, é justo, elas podem escolher o que querem. Eu percebo o que tu estás a dizer, porque as pessoas associam muito blog, a viver de blog. Eu não estou a falar nesse aspecto. Nós não vivemos de blog, mas eu ia agora fazer essa parte. Eu não vivo diretamente do blog, mas como é que eu te expliquei? Da exposição que o blog me deu. Portanto, foi por causa do blog que eu fui convidada por uma editora para escrever o primeiro livro, porque a editora viu o meu blog e achou que ele tinha potencial para ser em livro. Portanto, uma das minhas fontes de rendimento será os direitos são os direitos de autor dos livros. Portanto, eu escrevi o primeiro livro porque a minha visibilidade do meu trabalho no blog fez sentido para aquela editora e lançar um livro. E, portanto, se eu tenho um nome neste momento e 6 livros editados e 7º a caminho, e se tenho algumas editoras que continuam a contactar-me até, é porque elas reconhecem o meu trabalho e esse trabalho veio do blog. Não é o que eu estou a dizer. Não vem diretamente, não é ter um blog e eu estou em casa a escrever o blog e venho cá. O blog é a plataforma que permitiu a visibilidade. E os workshops também teve a ver com isso. Depois também comecei a fazer workshops e tinha a minha própria plataforma onde os podia divulgar. E também foi mais fácil arranjar espaço, porque havia pessoas que depois também já conheciam o blog, os livros e depois o espaço. Portanto, e essas são as minhas principais fontes de rendimento. Quando eu digo que não dependo, eu não estou dependente nisto, mas eu acho que isto é importante dizer. Sim. Eu não estou dependente, porque se tivesse, então acho que morria à fome, quase, das publicidades pagas. E neste momento fala-se imenso disso. E há muitas pessoas que só estão à espera das publicidades pagas ou dos posts patrocinados, ou com o nome que vocês lhe quiserem dar, e nem sempre isto é um caminho. Ou seja, isto parece que é muito fácil que toda a gente consegue, mas é uma minoria. Ou seja, obviamente eu gostava de ter muito mais marcas a confiarem e a acreditarem no meu trabalho, mas depois também ao resto são muitas pessoas a fazerem a mesma coisa. Sim. E portanto as marcas preferem outras, porque é assim que a vida funciona, preferem outras pessoas e não vale a pena nós ficarmos com uma botella aqui com o trabalho, porque pronto, é assim. Não é? Nós vamos a uma entrevista de emprego e não ficamos todos. Não é? Sim, eu percebo essa partilha que estás a fazer e por isso que eu também toquei nela. Porque eu acho que o teu negócio, não é? Tu tens um negócio, tu és a Joana Roque. A Joana Roque até pode fazer agora um blog ou um site sobre estender roupa, que tu partilhas muitas coisas sobre roupa, que eu também tenho esse. Porque faz parte da vida, não é? E as pessoas vão atrás, portanto... Mas as pessoas gostam, sabes? Sabes porquê que eu comecei a partilhar? Porque as pessoas gostam. Porque eu não sei porquê. Há assim um grupo de pessoas que acha que não se faz nada, que se está em casa e não se tem uma vida igual à das outras pessoas, mas tem-se. Tem. Portanto, tem-se uma vida, lava-se louça suja, limpam-se casas de banho, estende-se e lava-se roupa, deitamos tarde a aspirar a casa, pronto, faz parte. E eu acho que isso depois me traz um outro retorno, que é põe-te mais próxima das pessoas. Sim. E mostra que aquilo que tu fazes é possível qualquer outra pessoa fazer. No sentido de, se eu
é possível na mesma, fazeres uma festa tu em casa, por exemplo, uma coisa que eu partilho muitas vezes, é possível, estás a entender, porque tu não és diferente dos outros, podes ter, é pôr-te ao pé dessa pessoa e pé de igualdade, porque efetivamente nós somos todos iguais, fazemos temos. Obviamente eu não vou para um trabalho todos os dias, não fico o ponto e não respondo a um patrão das 9 às 5 da tarde. Pronto. Essa é a diferença. Eu sou patroa de mim mesma, mas depois tenho o outro lado dessa responsabilidade, é que se eu não trabalhar, também não tenho retorno do Exatamente. E, portanto, não é a mesma coisa. Hoje posso pastelar um bocadinho no trabalho e estar mais no Instagram e no Facebook sem patrão ver e dar mais 2 dedos de conversa na hora de café, porque eu não posso fazer isso porque se eu não trabalhar. Eu também já trabalhei do outro lado, não é? E às vezes nós tínhamos dias que estávamos mais passados, porque isto acontece. Em alguns empregos que se pode fazer isso. Porque eu também já o fiz, atenção, estou a falar conhecimento de causa, e aqui não dá, porque o meu trabalho só depende de mim do que eu faço, e se eu não fizer e se eu for de férias eu também não trabalho, e se eu não trabalhar também não recebo, e eu tenho as mesmas contas para pagar que tem qualquer outra pessoa, não é? Exato. E eu acho que é importante, porque eu vejo muitas vezes, e porque eu recebo muitas mensagens nesse sentido, eu não sei se tu também recebes, de pessoas que querem um blog, uma conta de Instagram, seja o que for, e querem ganhar dinheiro, e acham que isto é assim. É criar e ganhar. Há uns tempos houve uma senhora que me perguntou, isto é muito engraçado, porque eu não sabia que as pessoas não tinham esta noção, e estamos a falar de pessoas já da nossa geração, nós estamos a falar de pessoas mais velhas, podiam não ter essa percepção. Se eu ganhava dinheiro pelos seguidores que tinha. Portanto, essa pessoa achava que quem tem muitos seguidores era só por ter seguidores que o Instagram te dava dinheiro. Lá está. E as pessoas não têm noção que não é isso não funciona assim. Podes ter 500 mil seguidores e não ganhar dinheiro nenhum se não tiveres uma marca que te vai pegar, tu tens ali algo que pode levar uma marca a querer, não é? Que tu desenvolvas alguma coisa para elas porque tens o público-alvo delas. Mas não é só por teres muitos seguidores que isso te dá mais ou menos dinheiro, não é? E as pessoas não têm essa percepção. É curioso perceber que não têm. E, portanto, há muito trabalho por trás, que é feito, ou seja, é um trabalho de consistência, neste caso, 14 anos de blog, na altura não eram 14, eram menos, porque eu comecei o blog em 2006 e tive o contacto para escrever o livro em 2010, no início de 2010, e o livro depois está em 2011, portanto, foi já um trabalho de blog de 4 anos consistente, porque já era consistente nessa fase, e não havia, se calhar, o boom cá hoje, porque se calhar se fosse hoje tinha ficado perdido no meio das outras coisas. Sim. Provavelmente. Ou era alguém que andava à procura de alguma coisa dentro daquele género, ou poderia ficar perdido. Porque na altura Portanto, foi na altura certa. Foi na altura certa. É o que eu te digo, eu não planeei nada, as coisas foram correndo. Eu só fiz aquilo que eu gostava. E eu ainda hoje eu só faço aquilo que eu gosto. Eu partilho aquilo que me apetece. Há muitas pessoas que falam comigo e essa questão de que tu falaste há bocadinho, que é no início os blogs eram anónimos, se calhar as redes, mesmo que fosse um negócio, também ainda acontece muito. Sim. Tem lá posts espetaculares, mas depois não há ninguém. É fumo, aquilo é fumo, tipo. Mas afinal, quem é o raio da pessoa que está a escrever isto tão bem escrito? Esta questão da exposição, achas que o facto de tu mostrares a Joana Rock também tem, de certa forma, a pessoa identifica-se ainda mais com algo? Acho que inicialmente ninguém partilhava, porque era prática comum não partilhar. E depois as pessoas começaram a aparecer e as pessoas começaram a gostar muito de ver a pessoa do outro lado. No meu caso, eu apareci no momento em que sai o livro e tinha que obrigatoriamente dar a cara. E, portanto, não fazia sentido. Mais uma vez, não fui eu que escolhi. Eu não cheguei ali um dia e pensei, pronto, agora vou deixar de ser anónimo e vou passar de ser anónimo. Isto foi tudo muito indo com a maré. Ou seja, eu tive um convite para o livro e aceitei. Aceitei, o livro saiu, era preciso fazer a exposição do livro, marketing, não é? Pronto, a partir daí eu precisava de aparecer. E, portanto, o caminho foi, mais uma vez, fez-se. Muito bom. E eu fui atrás daquilo que tinha que ser. Depois, quando foi a parte de expor os filhos, pareceu-me natural. E eu acho que é válido quem não quer, obviamente, mas também pode haver um equilíbrio na maneira como nós os expomos. Tu só expões aquilo que é expô-los de uma forma equilibrada e que faça sentido no contexto em que eu estou a dizer. Porque faz sentido, se calhar eu agora no Instagram não falo só, obviamente, de receitas, por isso é que eu até, não é um bocadinho de food family and home living, que é aquilo que eu partilho no Instagram, e o que as pessoas acabam por gostar. Eu acho que o caminho natural também foi para aí, sabes? E, portanto, faz-me sentido. Muito bom. E, portanto, faz-me sentido eles aparecerem num determinado contexto,
numa determinada. Claro que se algum dia um deles chegasse para mim e disser, mamãe, eu não quero aparecer mais, obviamente que eu vou respeitar a vontade dele. Eles não têm percepção do que isto é, não é? Porque eles a tirar fotografias e estar ao telemóvel. Sabes que mesmo os meus filhos sendo pequeninos, quando eu partilho alguma coisa com eles, eu digo assim, olha, a mamãe vai partilhar esta fotografia. Sim, eu também digo. Acho que eles merecem saber que mais pessoas estão a ver. Faço sempre isso, Joana, e eu não tenho os mesmos seguidores que tu, não é? Claro, sim. Mas acho que não, eu também partilho. Quando ponho a fotografia deles, eu fico assim, a mamãe pode tirar a fotografia para pôr lá no blog. Eu digo blog mesmo no Instagram. Posso pôr uma fotografia lá no blog para mostrar às pessoas que tu fizeste 7 anos, e ele disse-me que sim, eu deixei, depois o António também queria aparecer, por isso é que a fotografia até tem os dois. Eu também. Pronto, e muitas vezes, às vezes há coisas que é ele que diz. Eu partilhei uma fotografia do bolo dele de aniversário no Instagram até, porque ele tinha dito, mãe, tens que mostrar que fui eu que decidi pôr os carros, tens que dizer que fui eu que disse para pôr os carros no bolo. Muito bom. Não, mas lá está, acho que isso é importante também, até porque nós também estamos a educar futuros profissionais, pessoas, não é? Futuros adultos, eu quero dizer. Olha, deixei de te ouvir. Agora não consigo ouvir, nós estamos aqui com um problema. Eu vou sair e voltar a entrar. Fazer a Joana. Cá estou. Olha, sabes o que eu fiz? Eu voltei, eu também fechei e voltei, porquê? Faltavam só 2 minutos para acabar a conversa. Então assim, fazemos o fecho de uma forma mais tranquila, não estar aqui. Não, sabes o que é que foi? Depois eu não sabia que isto acontecia. É que estavam a fazer uma chamada e ao fazer a chamada, por causa de perdi o som, por isso é que tinha mesmo de sair e voltar a entrar. Pois é que percebi essa parte. Não faz mal. Sabes que eu nunca fiz nenhum live, és a primeira pessoa que eu aceitei. Sério? Durante a pandemia, agora vou dizer esta parte enquanto estamos à espera que as pessoas entrem. Durante a pandemia, houve muitos convites para fazer lives com muitas pessoas, para falar sobre meal prep, para falar sobre isso aqui. E eu declinei todos, porque só não fazia outra coisa. E era difícil para mim, tinha os miúdos em casa, e eu não aceitei ninguém e disse que não aceitaria. Por princípio, então não ia aceitar ninguém num live e fazer nada disso, e também não fiz nenhum live, depois achei que havia milhares de coisas a acontecerem ao mesmo tempo e tornou-se um bocadinho confuso. Pronto, neste caso, porque até era para falar também mais sobre o meu trabalho propriamente do que isto que nós estamos a falar. E, portanto, quando tu me pediste, já era numa perspectiva um bocadinho diferente, e eu, portanto, é a primeira vez que eu estou a fazer uma coisa deste género. Fixe! Então, olha, mais obrigada ainda, porque estou a primeira Pronto, vez. mas é diferente, sabes? Os outros lives era mais para falar até sobre coisas no blog, que para mim, com todo o respeito que eu tenho por todas as pessoas que me convidaram, acabava por não fazer tanto sentido, porque isso eu já partilhava no blog. Portanto, era as pessoas irem lá, e eu sei que as pessoas queriam muita conversa, só que era tanta gente a partilhar, tanta coisa ao mesmo tempo, que acaba depois a informação perde. E isto até tem a ver um bocadinho com a conversa que nós estávamos a ter há bocadinho. Quando há toda a gente a fazer exatamente as mesmas coisas, depois nós não encontramos uma coisa. Oh, filha, desculpa, estou aqui a calçar esta criança, não fiz calçar. Quando são muitas pessoas a fazerem coisas todas muito, muito semelhantes, a informação acaba. Pois é mais do mesmo, quer dizer, estamos a ver, não vale a pena copiarmos, quando há bocadinho falavam de copiar, não vale a pena copiar, vale a pena inspirar e a partir dali termos a tal sementinha para criarmos algo que seja único e diferente. E eu acho que isso se calhar é o mais importante, não é? E é isso que muitas vezes... Quando criei o conversário, depois eu tive muito tempo sem fazer porque eu tinha um bocado de vergonha de fazer diretos, pronto. E depois também havia pessoas que... Eu também não gosto muito, mas pronto. E depois havia muitas pessoas que também tinham muita vergonha e eu não conseguia convidá-los. Só que depois com isto do vírus, acabou por acelerar um bocado e eu disse, não, é a hora certa para reabrir esta rúbrica. E reabri, e portanto esta já é a 4ª temporada, né? E eu fico mesmo muito contente que será a tua primeira vez, porque assim vai ficar na tua memória durante... Exatamente. Então vais, olha. E porque também era uma conversa sobre uma coisa um bocadinho diferente, não é? Porque isto, quando nós fazemos muitas vezes a mesma coisa, depois também nos começamos a fartar de estar sempre a dizer, a repetir sempre as mesmas coisas. Eu gosto dos meus conversários, no fundo, se tu fores depois rever esta conversa, as pessoas receberam inspiração tanto para os negócios delas, como para a vida, como ficaram a saber mais de ti, e eu acho que é isto que é importante nós passarmos da outra pessoa que entra tantas vezes no nosso dia, nas redes sociais, no blog, onde for, e ver o lado humano daquela pessoa, que realmente, o que é que ela teve de passar, o processo, acho que isso para mim, inspira-me e eu espero que as pessoas estejam... Claro, mas eu acho que isso inspira toda, não é isso que acaba por inspirar todas as pessoas, é perceber que
começa da mesma forma que qualquer outra pessoa começa. E que às vezes é só mais a persistência. E às vezes também é o facto de sorte. Eu acho que nós às vezes também não podemos esquecer que é estar no momento certo, na hora certa, e aquilo acontece. E isso, obviamente, também faz parte. Eu tenho a certeza que o que eu dizia há bocado, de se calhar se eu tivesse feito o blog mais tarde, se eu não tivesse sido tão consistente, provavelmente eu não tinha tido o convite para o primeiro livro e agora não estava aqui, estava noutro sítio qualquer, pronto. Mas por isso é que eu te digo, eu nunca planeei muito. E ainda hoje continuo sem planear muito. Planeio já mais um bocadinho, pronto, porque agora também é preciso. Mas numa fase inicial eu ia muito ao sabor da maré. Agora já planeio, porque entretanto depois também tenho uma agência e depois já me obriga aqui a outra cintura, não é? Porque exatamente aquilo que tu dizias há bocado, te sentias assoberbada, eu comecei a sentir que eu já não era capaz de dar conta do recado sozinha. Já começavam a falhar coisas. E portanto foi aí que eu achei que fazia sentido e se queria efetivamente dar este salto e fazer disto a minha profissão e levar isto mesmo a sério, fazia sentido ter uma agência. E eu acho que foi nessa altura que eu também comecei um bocadinho a mudar. Apesar de eu levar isto sempre muito numa perspectiva muito doméstica e caseira. Eu acho que não se pode perder essa essência, sabe? Eu acho que sim, Joana. E acho que há outra coisa muito importante, que eu tenho um negócio, né? Atrás de mim própria tenho um negócio, mas e é uma daquelas coisas daquelas perguntas que faziam quando eu estava no processo de autoconhecimento, que é, o que é que fazias mesmo que ninguém te pagasse? Aliás, eu estou aqui a ter esta conversa contigo e ninguém me está a pagar e acaba por ser trabalho. Se ninguém me pagar é o meu trabalho, não é? Eu estou a trabalhar, na verdade. Sim, também posso dizer que não me estás a pagar por eu estar aqui, não é? Se não está alguém a pensar isso. Mas a verdade é que a questão é mesmo essa. Eu acho que se nós fizermos as coisas como tu, não é? Tu cozinhas todos os dias, tens gosto em partilhar, tu acabas por levar, claro, tens um lado sério porque tens um retorno, porque isto ou aquilo, mas há coisas que vêm de ti, tu vais querer sempre partilhá-las e vais querer sempre... Eu acho que é assim que as coisas têm de fluir. Eu, por exemplo, há pessoas que mandam mensagem, eu perco, salvo seja, dou o meu tempo a responder àquela mensagem, mas eu sei que aquela pessoa vai ficar, ou mais, sentir um bocado mais de conforto. Isto vem de mim, não é? Vem de mim. Eu acho que tem de vir de nós. Tem de vir de nós, seja lá onde nós temos o nosso foco. Onde... Eu quero deixar aqui, antes de terminar, queria perguntar não, estejam à vontade para deixar aqui algum comentário para a Joana, alguma pergunta à Joana, não sei, o que quiseres deixar para ela, porque depois e ela se calhar não vai fazer diretos tão cedo, portanto, é melhor deixar agora. E pronto, queria que a Daniela é super fã tua. Eu conheço a Daniela porque ela tem aqui uma ligação a Monção. E há outra pessoa que é minha cliente e também é tua super fã, que é a Carla. Eu não sei se ela está aí desse lado. Aliás, quase que estão aqui são super fãs. Mas foi das primeiras pessoas a que eu disse: olha, tenho uma novidade. Terça-feira a minha primeira convidada, sabes quem vai ser? E ela: quem? A Joana Roque. Ela: não acredito, vou estar lá. Portanto, acho muito, muito giro. Olha, ela está a Carla a dizer: adoro a Joana. Portanto, é mesmo por aí. Mas pronto, se tiveres alguma questão para a Joana, deixei e eu vou pedir à Joana. E mesmo depois do direto, se houver alguma coisa que quiseres partilhar, ou partilhais comigo, ou partilhais lá diretamente para a Joana, que ela pode... Sim, podem à vontade. Eu respondo, é o que eu estava a dizer há bocado, eu tento sempre responder a todas as pessoas. Às vezes, se alguma coisa falhou e se eu não respondi e vi não respondi, voltem a insistir, porque senão, se eu vi e não respondi, depois fica lá perdido no meio das outras mensagens e eu depois muito dificilmente lá volto. Se eu não respondi, voltem a insistir, porque muitas vezes é mesmo uma questão de ficar... Depois o Instagram é muito chato, porque depois as outras mensagens ficam para trás e como são muitas, às vezes acabam por ficar perdidas. Mas eu tento sempre não deixar ninguém sem resposta. Isso é outra coisa que eu acho que é muito importante quando se trabalha em redes sociais. É ser capaz de dar algum acompanhamento às pessoas que nos pedem. Claro que às vezes estamos a responder 50 vezes por dia à mesma questão e os destaques do Instagram às vezes existem também para nos ajudar nessa função. Mas é importante darmos sempre este retorno às pessoas e mostrar que somos um bocadinho próximas, não é? Porque ao fim e ao cabo somos. E em relação àquilo que tu dizias há bocadinho, de estamos a partilhar conteúdos, o conteúdo todo que eu partilho aqui é conteúdo que está aberto e é gratuito e é livre para qualquer pessoa e é partilhado porque me apetece partilhá-lo, não tenho... e porque me faz sentido partilhar esse conteúdo. Eu acho que às vezes as pessoas não percebem o esforço que é criar estas coisas
quando o retorno, no meu caso, o retorno tudo bem, são os livros que eu continuo a fazer, são os workshops, mas eu faço conteúdo para as pessoas, eu não faço conteúdos, eu não sei muito bem como é que isto agora é um tema que está cada vez mais comum, é criar um blog para ganhar dinheiro, e isto não param de nos chover mensagens constantemente acerca disto, ou criar um Instagram para ganhar dinheiro. Isto não é tão fácil como às vezes se faz crer, e muitas vezes não é criarem isto para depois terem o retorno das marcas, porque eu acho que isso é até extremamente complicado, em algumas áreas mais do que outras, obviamente. Sim. Mas sim, por isso é que eu digo muitas vezes, eu faço conteúdo para as pessoas, porque são essas pessoas para quem eu lhes faço, ao fim e ao cabo, para esta comunidade, para quem eu partilho este conteúdo, depois me dão o retorno quando compram os livros, depois me dão o retorno quando vão aos workshops. E há uma coisa, a propósito disso, Joana, só para complementar o que tu disseste agora, que é, as pessoas têm muito aquela ideia, conteúdo gratuito. Eu acho que o conteúdo gratuito não existe, porque quem está a consumir, ok, não está a receber, não está a pagar nada, mas tu deste o teu tempo para dares o melhor Sim, mas quando eu digo gratuito, é gratuito para quem o está a receber, não é? Ou seja, as pessoas podem ver dicas sobre meal prep, sobre tudo, não é? Podem consultar todas as receitas e não têm de pagar nada para consultarem. Mas é importante para quem produz o conteúdo, porque às vezes, por ser gratuito, as pessoas, manda-me isso, faz isso, e não é bem assim, não é? Porque sim. Nós também estamos a dar de nós para estar ali, e damos com gosto, claro, mas é importante desmistificar um bocadinho. Sim, damos com gosto, mas isso não quer dizer que pomos a nossa vida toda em pausa, não é? Para dar uma receita naquele minuto e naquela hora, não é? Porque eu também não estou sempre a ver às vezes, mas às vezes as pessoas também cobram isso. Sim. Joana, para terminarmos, eu estava aqui, como te disse, o resto do dia. Sim, o resto do dia, não era? Lá está. Acabamos por já tocar muito neste ponto, mas como eu faço sempre nesta perspectiva de um conselho, não é um conselho, o que lhe quiser chamar, um conselho, uma dica, uma reflexão. Sobre que há muitas pessoas que estão agora a voltar a estar na mesma situação que estivemos em 2008, que foi aquela situação de desemprego, foi o que me aconteceu a mim também, nós não falamos disso. De verem-se na incerteza. Incerteza é sempre, mas pronto, uma incerteza mais consciente. Algumas estão muito insatisfeitas a nível profissional porque tiveram de retomar e ainda está mais exigente para elas e sentem o impulso a quererem criar algo. Para essas pessoas que têm vontade de realmente começar alguma coisa, mesmo que numa primeira fase, continuem nos seus empregos, mesmo que, ou não, algumas também já dão mesmo um salto, e que no fundo dizem, mas eu não sei muito bem, que dica lhe darias a estas pessoas? Visto que tu também deixaste fluir, o que é que deixarias? Eu deixei, eu não sei, é difícil essa pergunta. Eu acho que primeiro tudo é acreditarem nelas e no valor que podem ter e que podem ter mais valor. E não se focarem, uma coisa que eu noto muito é não se focarem em números, sabes? Ter muitos seguidores, porque isso não quer dizer nada. E portanto é fazerem uma coisa, é aquela velha máxima que diz que faz aquilo que gostas e nunca terás de trabalhar um dia na tua vida. Pronto. Eu sinto que nunca estou a trabalhar e é por isso que eu tenho tanta dificuldade em ver isto como uma profissão, porque eu faço isto para mim é uma brincadeira. Eu trabalho todos os dias, eu faço um livro, vou dar workshops e eu divirto-me, a sério, eu divirto-me imenso a fazer workshops. Eu vou dizer uma coisa que se deve para todos cabos, é assim, eu não me sinto nada culpada de passar um domingo longe dos meus filhos, por ir dar um workshop a Lisboa, sair de casa às 7 da manhã e chegar a casa à meia-noite, porque eu divirto-me imenso naquilo que estou a fazer. E sinto-me imensamente feliz de estar com aquelas pessoas, de estar a conversar, de estar a partilhar aquilo tudo. E, portanto, chego a casa e não me custou nada. E penso assim, meus filhos, eu não estive aqui hoje para eles. Está bem, mas depois consigo estar nos outros dias. E eu fui muito feliz naquele dia e até chego um bocadinho mais bem disposta e se eu estiver melhor comigo, também estarei melhor com eles. E, portanto, o melhor conselho que eu posso dar é isso, é tentem descobrir uma coisa que vos faça mesmo muito felizes, e que seja mesmo bom e que seja tão divertido como fazer as coisas que vocês gostam mais. Porque para mim, dar workshop é tão divertido como fazer qualquer outra coisa que eu adoro fazer. E, portanto, eu não sinto que aquilo é um trabalho. É cansativo, não é isto que está aqui em causa. Mas não sinto que aquilo é um trabalho. Aquilo é quase como ir brincar. É ir para o trabalho de brincar. Eu acho que é um bocadinho como eu, porque eu sempre fiz isto que eu faço agora com as pessoas, seja no workshop, seja em sessões, seja em onde for, eu sempre fiz isto toda a vida. Sempre, desde que me conheço.
E era difícil para mim. Aliás, a primeira vez que me quiseram pagar por um serviço de aconselhamento, ou mentoria, ou que seja o que tu quiseres chamar, que eu nem gosto de chamar isso, mas tenho de lhe dar um nome. A verdade é essa. Sim. Eu também chamo workshops e também acho que não são workshops. Pois, tem-se lhe dar um nome qualquer a isto, seja... Se eu não disser que sou mentor, eles dizem, mas o que é que fazes? Se eu disser que converso com pessoas, eles dizem, mas conversas, mas isso paga? É uma cena estranha. Mas isso já dá para outro conversar. Exato. E eu, Joana, há uma coisa que é... eu, a primeira vez que me pediram um serviço meu, eu passei-lhe um preço e, no fim, eu disse-lhe assim, olha, esquece o preço. Eu acho que eu não tenho que estar a cobrar por isto que eu faço tão natural, portanto, eu vou oferecer-te isto. E isto é para te dizer que o que eu faço todos os dias também estou como tu. Eu adoro estar ali numa sessão, 1h30 com as pessoas, adoro dar um workshop, adoro, porque lá está, é isto que eu acho que o mais importante é as pessoas saberem que é possível, não é? É possível, temos de ter trabalho, claro, por trás e lá está. Claro. Há sempre dedicação. Não é fazer isto, é claro que a pessoa adora fazer, mas há um trabalho todo que está por trás, não é? Não é pensar que é chegar ali às 3 pancadas e que não sim, se... Sim. Mas se for bem, eu acho que e esta tua perspectiva é maravilhosa. Está aqui a Cátia a dizer, eu já uma vez te convidei, porque tu também conheces o Rui Ribeiro, não conheces? Que é Sim, conheço das redes sociais. Já estive com ele pessoalmente, sim senhora, nos eventos, mas falamos várias vezes aqui. Ele ajuda-me imensas vezes com dúvidas que eu tenho em determinadas coisas, ele é um querido. Ele também é daqueles que responde sempre. A Cátia, ele por acaso não está aqui hoje, deve estar a dar aulas, provavelmente. A Cátia, que é também, conhece o Rui Ribeiro também, porque eu acho que eles dão aulas juntos, está aqui a dizer que podia desafiar-te a vir a um workshop cá acima. E Cátia, isto já está na minha cabeça há muito tempo, sendo que agora o presencial está assim um bocadinho mais em stand-by. Pois, mais limitado. Eu já comecei a fazer, mas pronto, tem aquelas reservas que nós sabemos. Mas sim, eu acho que a Joana, depois deste conversário, Cátia, e que ela que não nos está a ouvir, a Joana, né? Eu acho que depois deste conversário ela vai querer vir cá acima. Este caso é vinho verde, portanto, à vontade. Sim, porque há alguém que repara, eu não sei se é alguém que esteja aqui, mas há alguém aí dessa zona que repara sempre que eu tenho uma garrafa sempre de vinho verde. Então vão lá ver qual é a garrafa que está no frigorífico esta semana. É Muralhas de Monsanto. Não. É uma coisa mais específica, só o pessoal de Monção é que vai perceber o que é que lá está. Mas havia... mas puseste agora... Tens de ver o frigorífico de ontem. O frigorífico que eu pus ontem à noite. Então vou ver. Vai ver e depois vai-me lá comentar, que eu fico à espera. Não é Muralhas. É uma coisa mais especial. Eu desafio o pessoal de Monção que está aqui a assistir, que eu já estou a ouvir aqui muitos a comentarem. É porque nós agora... há coisas que são extraordinárias. Um dos pais de uma amiga do Zé Maria, que já foi colega e agora é colega na escola primária, são os dois aí de Monção. E trazem-nos coisas, quando cá vêm à casa, trazem-nos coisas especiais daí. Não se compram aí em qualquer supermercado. Portanto, agora Monção até faz parte aqui de casa. Que fixe. Muito pessoal de Monção que está a ver, que vá lá ver o frigorífico da Joana e que deixe lá o comentário. Eu até vou abrir, se calhar, uma caixa de mensagens para o pessoal deixar. Não sei. Eu acho que se vê, agora estou para aqui a dizer isto e depois se calhar não se vê o que eu estou a dizer. Tenho que aqui confirmar. Eu depois tiro outra, se eu vi que aquela não se vê. Está bem. Joana, olha, eu quero agradecer-te esta 1h30 de conversa praticamente que nós tivemos. Eu nem sei que hora está. Perfeito. Eu também tenho de fazer o almoço porque eu também tenho vida para além do... Lá está. É por isso também que eu empreendi, não é? Tenho os meus compromissos. Exatamente. Também em termos familiares. E agradeço-te muito por teres sido... Então, a tua experiência com o direto, para mim, foi esta partilha toda que fizeste aqui connosco. E nós vamos encontrar noutras andanças, de certeza, no presencial, se calhar, para o ano 2021, quem sabe. Sim, exatamente. Agora falta isso, não é? E é um gosto enorme conhecer-te e falar contigo, ter ouvido a tua voz, porque eu acho que poucas vezes ouvi a tua voz. Eu também faço poucos vídeos, que eu não gosto muito, mas pronto, agora tenho que começar a fazer porque o pessoal pede imensos vídeos e depois a pessoa tem que ir atrás, não é? Agora já tiveste este primeiro desbloqueio comigo, agora já é só falar. Pronto, é a mesma coisa. Fica combinado. Vá, Joana, um beijinho grande então para ti. Obrigada, está bem. Obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que tenham gostado de nos ouvir e que tenham percebido um bocadinho também deste lado, em que nem sempre tudo é fácil, mas é aquilo que dizias, não é? Quando nós fazemos as coisas
muitas vezes é deixar fluir. Eu só quero dizer que uma parte, a Catarina Dias, que não sei se vocês sabem quem é, diz uma frase maravilhosa que é: a vida resolve-se sozinha, e ela resolve-se muitas vezes sozinha. E portanto, eu acho essa frase extraordinária e uso muitas vezes em muitas coisas da minha vida, porque realmente é deixar fluir, porque as coisas acabam por se resolver. Se nós depois dermos a oportunidade e formos capazes de olhar para aquela oportunidade, que se calhar não encararíamos como uma oportunidade, mas é uma oportunidade. Sim, sem dúvida. Obrigada, Joana. Obrigada. Um beijinho grande. Obrigada. Beijinho, muito obrigada. Obrigada. E assim termina o primeiro episódio da 4ª temporada do Conversário. Eu espero que tenhas gostado. Peço também que, se tiveres alguma questão a colocar, ou alguma partilha, ou até um feedback, podes mandar-me sempre mensagem privada, a mim ou a Joana. Então nós vemos-nos no próximo Conversário, que será a próxima terça-feira, também com mais uma convidada. Desta vez é uma empreendedora que tem uma marca artesanal, que já é um sucesso nos mercados nacionais. Mas contudo, na próxima semana. Portanto, até ao próximo episódio e obrigada por estares desse lado. Até para a semana.